Olá, amigas e amigos. É mais uma vez um prazer enorme voltar a conversar com vocês sobre arte. Peço por gentileza que vocês assistam o vídeo até o final. Se puder, deixe o seu like e também os seus comentários. Nos vídeos passados eu até fiz alguns comentários sobre a arte, mas principalmente eu fiz algumas indagações. Primeiramente, foi o que significa a arte para nós? Qual a importância da arte em nossa vida? Você precisa de arte? Foi algumas indagações para as nossas reflexões. Nesse vídeo eu quero dar continuidade, mas principalmente falar sobre o que eu acho da arte. Porém, eu não quero aqui que esse meu comentário seja exatamente a verdade, porque eu entendo exatamente que não sou o dono da verdade. Portanto, eu vou respeitar a quem discorde do meu comentário. Mas eu quero aqui me referir a uma matéria que eu li alguns meses atrás sobre uma professora de arte da Universidade Federal do Paraná. É a professora Rosemary Trojano. Uma matéria muito importante que eu ali absorvi muitas coisas que eu achei interessantes para comentarmos aqui. E já comentei antes também com vocês. A professora coloca ali que a arte é essencial para o ser humano. Eu achei isso muito importante e concordo plenamente com isso. E naquela ocasião ela fala também de uma coisa que me deixou muito surpreso, né? Ela fala que em 1986, educadores, secretários de educação de todo o país se reuniram e propuseram o seguinte: a exclusão dessa disciplina de arte no ensino básico escolar. Me surpreendi com isso. Como é possível que pessoas, professores, pessoas ligadas ao ensino, à cultura, proponham uma coisa dessa? E aí eu lembrei que eles também justificavam isso alegando o seguinte, que essa coisa de ficar desenhando, se a criança ficar desenhando, fazendo recorte de bandeirinha para enfeitar as festas juninas, ou fazendo cartões para entregar nos dias dos pais, é uma coisa que não tinha importância no ensino. Uma coisa insignificante. Portanto, esse tempo poderia ser utilizado com outras coisas, como, por exemplo, aumentar a leitura, aumentar a carga horária mais na matemática, na ciência, e que acharam então que não tinha importância essa matéria para a criança no primeiro ano escolar. E eu pensei, como isso é possível? E eu imaginei o seguinte: eu sempre tive uma ligação muito forte, muito grande com a coisa simples. A simplicidade é uma coisa que eu aprendi que é muito importante nós observarmos. E eu lembrei do seguinte: você imagine no esporte, numa corrida, onde no início da corrida o corredor está ali compenetrado com a sua energia, né? Para começar então a sua trajetória até o momento de chegada. Naquele momento ali, no início dessa corrida, o que acontece? Ali está todo o potencial desse corredor, que ele vai desenvolver durante essa trajetória. No final da corrida, ele já não tem o mesmo potencial, ou seja,
Ele ali desgastou a sua energia, a sua concentração naquela corrida. Assim eu vejo também a questão da criança em relação às artes. É na criança que está ali todo o potencial para ele desenvolver de criatividade, de crescimento, até atingir o seu objetivo na maturidade. Lembrei também aqui que nós podemos observar isso na própria natureza. Nós conhecemos uma árvore dos Estados Unidos, da Califórnia. Essa árvore chega a mais de 100 metros de altura. É a sequoia gigante. Essa árvore dá um fruto numa forma de cone. Nesse cone são mais de 200 sementes. Cada uma dessas sementes vai gerar uma árvore, dependendo exatamente do local adequado para que ela possa exatamente crescer e se desenvolver. Cada semente dessa aí, que contém esse potencial para gerar uma árvore com mais de 100 metros de altura, está na sua semente, que tem apenas de 4 a 5 milímetros. Já imaginaram? Então vejam, é exatamente nesse início em que nós temos, porque nós todos passamos por essa fase, todo o potencial para o crescimento. Como é que nós podemos achar que o dom da arte, que foi colocado por Deus em cada um de nós, pode exatamente ser tolhido? Pode deixar, não, isso não tem importância nenhuma. Como não tem importância? Uma outra coisa que eu lembro aqui, muito importante também. O compositor Ari Barroso, em uma das suas canções, ele coloca uma frase maravilhosa que diz assim: o mundo é uma escola onde a gente precisa aprender para crescer. Isso é uma verdade. A escola é o mundo onde a gente começa a aprender para crescer. Então, não vejo como a escola pode exatamente tentar tirar do seu currículo escolar uma coisa tão importante como a arte. A arte, como diz a professora Mary Trojano, ela é essencial para a vida do ser humano. É através da arte que o homem se revela. Ele revela o seu potencial criativo, desenvolvimento. E isso surge a partir de onde? Da criança. É o início. Então, nós temos que fazer uma reflexão sobre isso. A arte está em toda parte onde a gente possa imaginar. Nós somos uma obra de arte. A obra de arte mais sublime do Criador somos nós. Em todo lugar em que a gente possa imaginar, existe arte. No nosso ambiente do lar, o utensílio mais simples que tenha na nossa casa, pode pegar um garfo, uma faca, uma colher, um pregador de roupa, ali tem arte. Para se conceber aquele objeto, o artista desenhou. E é só isso? O artista desenhou os computadores, os celulares, os satélites. Imagine. E é só isso? Claro que não. Nas nossas casas nós temos os livros, nós temos música, né? Nós temos tantas outras coisas que tudo tem a ver, contém ali a arte. Precisamos observar isso. Você imagine que a arte que essas pessoas, de certa forma, não entendo muito porquê, disseram que não tem importância. E eu penso que a arte ela tem no seu bojo muito mais do que a sua parte estética. A arte contém ali emoções. A
A arte traz em si um monte de coisas importantes nesse sentido. A emoção que nós sentimos diante de uma obra de arte, diante de um livro, a sua história é belíssima, o seu conteúdo numa música. Quem nunca se emocionou diante de um filme belíssimo, de uma música? Eu, como pai e avô, de vez em quando, às vezes mexendo numa gaveta para encontrar alguma coisa, me deparo com um cartão feito pelo meu filho ou pelo meu neto, há tanto tempo, que me presenteou no Dia dos Pais, e quando eu me deparo com aquele cartão, me emociona. É isso que a arte traz. Emoção, te emociona, te leva às lágrimas. A arte é importantíssima na nossa vida. Então não podemos nunca achar que a arte não tem importância. É diante disso, minhas amigas e meus amigos, que nós precisamos exatamente refletir sobre isso. Nesse momento que estamos atravessando de pandemia, onde temos ficado em casa, nunca consumimos arte, tanto como nesse período. É livros, é filmes, as imagens mesmo nas televisões, dos shows, tantas coisas que a gente tem consumido e a gente precisa se dar conta disso. Essa importância que a arte tem em nossas vidas. E a arte não é privilégio de A ou B. A arte foi colocada por Deus em cada um de nós para o nosso crescimento moral e espiritual. A arte tem essa importância. E quando eu me refiro à arte, eu não me refiro só àquela arte que a gente gosta. Me refiro a toda a arte. Por que eu digo isso? Porque nós precisamos exatamente de termos essas diferenças para a nossa própria escolha, de acordo com o nosso livre-arbítrio. Nós precisamos do alto e do baixo para a gente ter noção exatamente da altura. Por isso nós precisamos entender que muitas vezes uma arte que não nos agrada, ela é importante também. Para quê? Para a gente possa, através dessa arte que não é tão boa, a gente chegar a entender uma arte realmente que me agrada. Uma arte que me conduz para o bem. Uma coisa que eu acho que a arte tem que ter é conteúdo. A arte não pode ser vazia. E nem é mesmo. A arte ela tem que ter um conteúdo sempre voltado para o crescimento. E eu lembro aqui, quando os artistas, e eu coloco aqui na minha linguagem, que é a arte plástica, quando os pintores retratavam nas igrejas, aquelas pinturas, e mesmo na arquitetura das igrejas, que mostram a sua arquitetura como se estivesse se elevando para o céu, as pinturas nos tetos das igrejas, que nos mostra ali que é uma maneira de nos conduzir para o alto, para o céu, para que convivemos ao lado de Deus, ao lado dos anjos. Olha o conteúdo. O conteúdo dela é para exatamente nos estimular a isso. Outras que mostram exatamente o outro lado. Quando nós não vamos para o céu, nós vamos para o inferno. E mostra ali também, no seu conteúdo, exatamente isso. Olha, se você não fizer a coisa certa, você vai para esse lugar. Se você fizer a coisa certa, você vai para outra. Então a arte tem esse conteúdo. Quando eu lembro das obras do nosso pintor, considerado um dos maiores do nosso país, o Portinari, tem conteúdo quando ele retrata, por exemplo, a retirada das secas, os retirantes. E mostra ali nos seus quadros, que nos emociona de ver a tristeza dos nossos irmãos nordestinos saindo da seca do Nordeste, as mães com seus filhos
meio cadavéricos nos seus braços, seu cachorrinho do lado todo magro. O conteúdo vai nos mostrar, nos sensibilizar com a dor do sofrimento do nosso próximo. Então a arte tem que ter conteúdo. É isso que eu acho importante que a arte tem que ter. Umas pode não me agradar mais do que a outra, mas ela também tem o seu conteúdo, tem que ter o seu conteúdo, para nos mostrar exatamente isso. O belo ou o feio, não é? O sonho ou a realidade. Isso é o que nós, exatamente, precisamos observar nas obras de arte. Então, como a arte não é importante, quando nós vemos nos países, principalmente da Europa, os museus cheios, pessoas que pagam um ingresso caro para ver as obras de arte que foram feitas há tantos anos. E aí, eu lembro também aqui dos desenhos e das artes rupestres. Desenhos que foram realizados há mais de 40 mil anos, que nos trazem ali o quê? Como viviam os nossos antepassados, as suas ferramentas de trabalho, os animais que eles conviviam naquela época, as suas armas de caça, a sua família. Tudo isso a arte se comunicando antes da escrita. Como não damos importância à arte? Como a arte não pode ser importante para a nossa vida? Claro que é. Importantíssima. Primeiro porque é um dom divino. Nunca podemos esquecer disso. Então, queridos amigos, era isso que eu queria falar, a minha posição, o meu reconhecimento desse bem importantíssimo que Deus deu a todos nós, para que nós possamos exatamente reconhecer e valorizar a arte exatamente como ela precisa ser valorizada. E para isso, nós precisamos exatamente entender, compreender, porque nós somente vamos valorizar aquilo que a gente conhece. É conhecer exatamente, é olhar uma obra de arte não apenas superficialmente. É olharmos a obra de arte na sua totalidade. Como eu disse antes, não apenas na sua plástica, nas suas cores, na sua beleza, mas o que ela traz além disso. E ela traz muito mais que isso. Portanto, era isso que eu queria, nesse vídeo, colocar para vocês. Né? Agradecer a quem tenha nos acompanhado até aqui. Né? E continuar pedindo que vocês nos acompanhem. Eu quero, num próximo vídeo, falar exatamente sobre a minha trajetória. Né? De arte no meu nível, claro, né? Eu sempre gosto de colocar isso porque o artista primitivo, o nível dele de arte era aquele, né? E sabemos que com a evolução os artistas vão evoluindo, e evoluindo o material, evoluindo a sua inteligência. E o meu nível é esse, mas eu quero exatamente próximos vídeos colocar a minha trajetória, falar um pouco sobre como eu cheguei até aqui, o meu conhecimento dentro do meu nível, do que eu tenho a oferecer exatamente dessa linguagem que é a linguagem da pintura, das artes plásticas. Portanto, mais uma vez, muito obrigado, né? Agradeço do fundo do meu coração a todos vocês pela atenção, né? E que peço também que possam continuar fazendo uma reflexão sobre esses comentários que eu tenho feito. Muito obrigado, então, e fiquem com Deus.